Bela semana. Vamos que vamos, começando a semana Boa falando tarde, de anistia, de novo, hein, Elô Vilela? Protocolando, aliás, o PL protocolou, né, o pedido de urgência para o projeto de anistia, 262 assinaturas eles conseguiram. Quero trazer para a gente já começar falando sobre isso, o que disse o líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante. Vou abrir aspas aqui para o que ele disse. Devido às notícias recebidas que o governo está pressionando os deputados a retirar assinaturas, mudei a estratégia e agora está protocolado o documento público, aliás, o documento e público também, este documento, né, que todos assinaram. O governo não vai nos pegar de surpresa a mais. E dessas assinaturas, mais de 100, Elo, acho que esse é o ponto importante para a gente começar a nossa conversa, né? São de partidos da base aliada do governo. União Brasil, que a gente já falou muito aqui, e por aí vai, né? Assim, é um número absurdo que está deixando muita gente muito irritada, porque é a base do governo, deveria ser mais democrática, né, e defender a democracia. E pelo menos um número menor, mas se você pegar aí, ó, União Brasil, dos 59 deputados, 40 votaram assinaram essa medida. Do PP, que já era de se esperar, dos 48, 35, são aí mais de 70%. PSD, quase metade, 23 de 44. E por aí vai, republicanos, MDB, que está super bem contemplado no ministério, né, do Lula, 20 dos 44. O PSD também está muito bem representado no governo Lula. Então, é um número que incomoda muita gente. Agora, foi uma mexida rápida do Sóstenes Cavalcante, porque realmente estava uma pressão grande, uma conversa intensa, do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Faria, e do próprio Ministério das Relações Institucionais, que também estava conversando com as lideranças. A gente tem notícia de um deputado que tinha colocado o nome e retirou, que é o deputado Paulo Folletto, que é do PSB de Bola, do Espírito Santo. Eu conversei com ele hoje. Ele me disse que ele cometeu um erro, que uma assessora ligou para ele e falou, olha, tem um pessoal aqui pedindo para você assinar esse projeto. Disse ele para mim que achava que era um outro projeto de anistia novo, diferente, e que ele na pressa assinou, depois foi lá e tirou o nome dele. Mas fato é que ele é do Espírito Santo, onde o bolsonarismo é forte, ganhou as eleições. Então a pressão sobre sobre esses deputados que estão em áreas de representação grande do bolsonarismo, é uma pressão forte. E é a isso que muitos acabaram cedendo. Tem outro caso da deputada Helena Lima, do MDB de Roraima. Essa não conseguiu tirar, não deu tempo, mas ela ia a caminho do deputado para retirar a assinatura. O caso dela era muito parecido com o que deu exemplo aqui o Juliano Medeiros na sexta-feira. Tem muito deputado que assina ali para agradar o colega, e como é uma coisa só ainda protocolar, está muito longe de ir para o vamos ver, assina. Foi o caso dessa deputada. Correu, não deu mais tempo, está lá, ela está sendo contada como alguém a favor da anistia. Mas, Elô, a partir de agora, o que é que se dá? Porque o líder, o Sóstenes, havia combinado, ele iria esperar o Hugo Mota voltar das suas pequenas férias, ia reunir os líderes e ia combinar com eles. Ele se antecipou porque pelo menos gera um fato político, né? O ex-presidente está no hospital, eles já tentam fabricar essa comoção, tem mais essa urgência sendo protocolada, então você faz um pacote ali da anistia e não deixa esfriar o tema, né? Mas na vida real, se você pegar, tem 1.038, fiz um levantamento aqui, 1.038 projetos iguais a esse na fila lá do Hugo Mota, de 2010 para cá. Então, o Hugo Mota pode muito bem elegê-lo e tocar para frente, ou também ir empurrando com a barriga e vamos embora, né? Pode. E nas contas do Lindbergh Farias, líder do PT, são mais de 2.000 projetos que estão na fila ali dos pedidos de urgência.
Então, assim, o Hugo Mota tem toda a desculpa do mundo para não colocar esse daí em votação imediatamente. E essa estratégia do PL adotada hoje de correr para colocar esse requerimento de urgência pode também ser um tiro no pé, porque representa uma pressão maior sobre o Hugo Mota, que é tudo que ele não quer. Então, isso pode, em vez de conseguir favores com o presidente da casa, pode irritar o presidente da casa, o colocando numa situação difícil que ele não queria enfrentar, justamente ele queria essa semana para as coisas se acalmarem, dar tempo ao tempo e haver mais negociação dentro da casa. Ele vai ficar sem essa opção. Agora ele vai ter que tomar uma atitude, né? É a atitude do não fazer nada ou de colocar esse projeto em votação. Então, quando ele voltar desse feriado, a pressão vai ser ainda mais intensa. Agora, eu conversei também com o deputado Zaratini, ele estava destacando para mim o seguinte: a situação é muito difícil? Mas se você pegar o número total de deputados do Congresso, 513, tirar aí os 262 que assinaram embaixo dessa medida, você tem um número quase igual. Então, também não vai ter vida fácil a votação de uma matéria como essa. Por quê? Como você bem disse, Chico, tem gente que bota o nome lá para agradar um colega. Não necessariamente todos os nomes que estão no pedido de urgência para a matéria se transformarão em votos a favor. Agora, quem é que quer arriscar isso? Porque é uma conta bem difícil e é uma disputa muito acirrada, né? Exatamente. Não, e o tema está quente, teve toda essa cirurgia do Bolsonaro, que ajuda no processo de comoção, não desconfiando da questão da cirurgia ter realmente demorado, mas eles sabem vender isso de forma muito espetacular, né? O bolsonarismo sabe vender isso de forma muito espetacular. Era uma cirurgia que já necessitava há muito tempo e tal, foi feita, mas eles transformam isso num cinema. Um cinema do horror a favor desse projeto, a favor do próprio bolsonarismo e etc. Eles sabem causar essa comoção e vão tentar criar uma certa pressão a partir desse fato médico. É um fato médico que é utilizado, né, ali em rede social. O Bolsonaro se fotografa a cada 5 minutos, coloca os tubos, faz uma produção assim pesada e o próprio Bolsonaro foi divulgado, né, Chico? Ele mandou mensagem para os parlamentares já a caminho do centro cirúrgico. Exatamente, está ali na maca, mas já a preocupação é com rede social, é com post e com fazer disso um espetáculo e do espetáculo uma comoção pública. Isso é desde 2018. Desde a tal da facada lá, que é só o que se vê e continua agora. Você tem visto algum efeito disso, Elô? No Congresso, assim, eles exploram isso? Tem um efeito prático, será? Eu acho que não, Chico. Eu acho que esse espetáculo é para o grande público. Sim. Não é para os deputados que estão no Congresso, porque para os deputados que estão no Congresso é o eleitor. Então, se isso vai mobilizar o eleitorado, aí você tem uma pressão sobre os congressistas, né? Então, eles são muito suscetíveis a isso. Agora, é curioso, né, que se você pegar o volume de votos que o bolsonarismo tem hoje na sociedade brasileira, toda vez que se faz uma pesquisa, é muito menor do que a representação que eles acabam tendo dentro do Congresso. Sim, né? Sim. Você tem um número de congressistas que topam embarcar na agenda do bolsonarismo e que, hoje em dia, com essa proposta, exatamente é isso que está acontecendo. Eles querem conquistar para si esses votos, querem garantir para si esses votos, né? Então, é um número muito maior do que, na verdade, a sociedade. Quer dizer, esse Congresso não está, de fato, representando o espectro político da sociedade como um todo quando a gente faz as pesquisas. Agora, é claro, como me disse um deputado hoje, você tem uma minoria econômica que tem um poder financeiro enorme que garante a eleição dessas pessoas e que eles, sim, é que são representados, os seus interesses é que são representados
no Congresso Nacional, na sua maioria, né? Perfeito, Exatamente. Lu. E nesse meio todo, acho que vale a pena a gente trazer como é que está se posicionando a base do governo, né? O líder do PT na Câmara, ele reagiu sobre isso publicamente no Twitter, ele foi dizer no X, né? Ele disse o seguinte: eu queria que os parlamentares soubessem. Aqueles que estão assinando essa aventura estão se associando a uma organização criminosa que tenta impedir um julgamento isento no Supremo Tribunal Federal. Esse projeto é nitidamente inconstitucional. Vamos entrar numa aventura como essas por nada, porque esse projeto não terá qualquer validade. Ao mesmo tempo que ele se posiciona, né, Elô, como base de governo, ele também está levantando um debate jurídico que é do projeto ser inconstitucional, né? Exatamente, isso eu acho que assim, ele falou tudo, é um risco que esses deputados estão correndo de se associar a algo. É tão impensável isso, se você parar para raciocinar, eles estão dentro do Congresso Nacional, com mandatos eleitos pelo povo, e não teriam nada disso se a gente tivesse o resultado que se pretendia, que era instaurar de volta uma ditadura nesse país. Eles quebraram o Congresso Nacional porque eles não respeitam o que aquilo ali significa. Eles quebraram o Supremo Tribunal Federal porque eles não respeitam as leis. Eles quebraram o Palácio do Planalto porque não respeitam o resultado das eleições. É com essa gente que esses deputados querem se associar de verdade? Será que eles ainda não pensaram o que é que eles estão fazendo? Acho que não. Acho que está bem claro que eles estão com interesse eleitoreiro imediato, esquecendo o conjunto da obra. Mas eles serão cobrados por isso também, não se enganem, serão cobrados, porque eles estão atentando contra a democracia. Eles querem que pessoas que tentaram destruir a democracia sigam para casa como se nada tivesse acontecido. E eles não estão falando desse pessoal que quebrou tudo, eles estão falando também de quem mandou quebrar, de quem pagou para quebrar, de quem planejou o golpe, de quem planejou o assassinato. Assim, é inacreditável, né? Você vê políticos eleitos fazendo isso. Mas você já vê também sinais do próprio Supremo, né? Já tem saído uma voz aqui, outra voz ali, algumas vezes em off, já em on em algumas ocasiões. Ministros soltando já, mandando um recado bem evidente de que, olha, isso não passa, isso não bate com a Constituição, e o nosso dever é zelar pela Constituição, portanto, não vai para frente, aqui não passa. Você sabe que essa foi até a apuração da Andréa Sadi hoje, ali conversando com o ministro do Supremo, de que, olha, a anistia é inconstitucional mesmo, daqui a pouco a gente vai detalhar até isso com o Cacai, ele pode falar do aspecto jurídico disso, mas acho que vale a pena a gente também trazer aqui a entrevista do Gilmar Mendes para a Folha de São Paulo, porque ele falou abertamente. Aquilo que se está, aliás, aqui abre aspas para Gilmar Mendes, tá? Aquilo que está se usando na campanha pela anistia é o pretexto do 8 de janeiro para, na verdade, tentar anistiar aqueles que são os mentores do golpe e que tiveram agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República recebida pela primeira turma. Eu não vejo sentido nenhum em processo de anistia. Ou seja, ele está justamente falando o que a Elô acabou de dizer, né? Sim. E falando dos mentores do 8 de janeiro. Está muito claro aí o que pensam os ministros, Elô. Não tem a menor dúvida. E isso a gente sabe desde que esse projeto começou a circular dentro da Câmara dos Deputados. A gente já sabia que, porventura, se ele passasse na Câmara e no Senado, ele morreria no STF. Não existe a menor possibilidade de uma tentativa de golpe ser tratada como algo diferente do que uma tentativa de golpe. E é assim que o STF vai olhar para esse processo de projeto de anistia. Anistiar quem tentou dar um golpe de Estado. E não vai passar. Então, por isso que o deputado Lindbergh Farias e a própria ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, têm destacado. Isso só vai aumentar uma crise com o judiciário. E esses deputados não estão preocupados com isso, pelo visto. Querem ir para o enfrentamento, como fez Jair Bolsonaro durante seu governo, na construção do processo de golpe, tentando enfraquecer e desmoralizar o judiciário. Esse projeto dali não passa, sem chance. É isso aí.
Posso entrar, já que o Chico começou a falar da cirurgia de Bolsonaro? Posso entrar também nesses aspectos, Elo? A gente está falando sobre o avanço aí da campanha de anistia, como que o Bolsonaro se envolveu nessa história. Ele está internado, continua internado, né, no hospital DF Star, então lá de Brasília. Nesse domingo, ele fez essa cirurgia que o Chico disse que foi uma grande exposição midiática, com a Michelle ali nos stories, né, atualizando minuto a minuto do que estava acontecendo. Minuto a minuto eu estou exagerando, mas ela estava ali Quase chamando, isso, né? Quase isso. os apoiadores. Saía post a cada segundo. Dizendo, olha, ainda não temos notícia, ainda não acabou, né? Trazendo esse mistério em torno da cirurgia, que foi uma cirurgia para desobstrução intestinal, que é um procedimento para liberar as aderências intestinais, para usar termos aqui médicos para descrever essa história, para reconstruir a parede abdominal. Essa reconstrução é por conta das sequelas, né, da facada de 2018. E aí essa operação durou 12 horas. O chefe da equipe médica, que é o Cláudio Birolini, ele disse que foi bastante complexa essa operação e essa recuperação vai ser lenta também, isso de novo de acordo com a equipe, não tem previsão de alta. A gente tem aqui a fala desse chefe da equipe, ele deu uma coletiva de imprensa para atualizar sobre o estado de saúde do Bolsonaro. A gente tem aqui, vamos assistir. Depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenho grandes expectativas de uma evolução rápida. E as imagens, né, Lu? As fotos também do Bolsonaro, Chico, mostrando, né, na situação dentro do hospital. Exploração total. E isso vai ser esse ano inteiro, se preparem. Porque agora vai ser uma longa fase no hospital. Não estou dizendo, não sou médico para dizer que não é necessário, mas o que eu critico é a exploração. Tem muitos outros políticos que passam por situações, inclusive, mais complexas, tratamentos de câncer e etc., e nunca fizeram esse tipo de exploração. Como a Dilma, por exemplo, como o próprio Lula, eu estou criticando o espetáculo que se faz em torno disso. E eu acredito, assim, eu fiquei observando todo esse espetáculo nesse final de semana, desde sexta-feira, e eu acho que aí eles cavaram, e com chance altíssima, eles já cavaram, o Bolsonaro e a equipe, uma prisão domiciliar no futuro. Eu creio que quem sonha com prisão de Bolsonaro, em Papuda, etc., creio que pode esquecer. Sinto em dar essa má notícia, mas cria-se um ambiente, um cenário com cirurgia, e devem ter outras cirurgias menores, e sempre associá-lo ao hospital, de modo que, quando sair a condenação, Bolsonaro já tem em mãos laudos suficientes para ir para casa. Prisão domiciliar. Eu acho que aquele sonho de Bolsonaro preso está indo meio para as cucuias. Preso no sentido de uma penitenciária. Eu acho que criou-se aí já está se criando uma batelada de exames, de laudos, de histórias, de espetáculo, que tiram automaticamente o Bolsonaro de uma prisão. Aquela prisão sonhada por maioria dos brasileiros, prisão clássica de ir para um estabelecimento penitenciário, eu acho que adeus. A partir dessa... Chilindró já era, né? Chilindró já era. Eu acho que a partir desse espetáculo médico vai se criar uma situação completamente favorável à prisão domiciliar. E esse espetáculo agora, com Michelle, com um post a cada segundo, com o próprio Bolsonaro, que está muito intensivo essa publicidade. Está muito intensiva. Eu acho que ela é para ajudar ela funciona como uma espécie de habeas corpus para essa prisão. Vai haver condenação, mas certamente não haverá prisão no ambiente carcerário que o país imaginava. Se a gente imaginar, né, pensar, levar em consideração o que aconteceu semana passada com o Chiquinho Brazão, que foi mandado para casa por condições de saúde, eu acho que esse seu raciocínio não podia estar mais correto. Hoje eu ouvi uma outra pessoa falando assim, eu imagino até a situação extrema de um médico chegar e dizer ele tem que ser atendido num hospital de Massachusetts, que é o único que tem o tratamento que ele precisa nesse minuto. E aí ele não tem passaporte, vai para o Supremo, como é que fica? O próximo passo é esse.
criar uma situação ruim para o Supremo. Mas eu acho que o que você falou, Chico, tem muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Cria-se já uma situação em que seria impossível mandá-lo para um chilindró. Ele teria que ir para casa com uma tornozeleira eletrônica. Eu acho que já garantiu... Eu espero que isso não aconteça. Também espero que não aconteça, mas eu acredito que a domiciliar está garantida, viu? O sonho brasileiro do Bolsonaro vendo o sol nascer quadrado, dificilmente acontecerá. Talvez já pensando nisso, né, Chico, a estratégia, porque não vai ter jeito, porque já sabe que vai ser preso e talvez essas alternativas que eles estavam estudando com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e não está tendo muito apelo lá, né? A gente vê que o próprio governo Trump até agora teve adesão o quê? De 2 parlamentares ali. O plantão do Eduardo Bolsonaro lá não está tendo efeito nenhum, né, de livrar o Bolsonaro por uma intervenção, digamos, maluca do Trump. Então vai ter que ser mais estudado. Eu acho que mas com essa questão das cirurgias, e eu acho que terão outras, cria-se e dá para escrever um roteiro perfeito para livrá-lo da cadeia. E correndo por fora, enquanto isso, no Congresso ali com a anistia, né? Antes eu estava falando que o Bolsonaro mandou mensagem a caminho do centro cirúrgico, a gente tem essa fala, né? Essa mensagem que ele trocou com os parlamentares, aqui está separada essa arte, eu vou ler aqui para vocês o que disse o Bolsonaro em mensagem a parlamentares. Ele disse: modular a pena da Débora, aquela história do batom, passando de 14 para 10 anos de prisão, continua sendo uma brutal injustiça. Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Esse voto tem um peso capital. Ele justamente diz isso, né, porque está apelando para a torcida, né, para jogar esse tema de novo mais uma vez para a sociedade, né? Exatamente. Não, é uma mensagem na marca, né? Que tem toda uma força ali emocional e tal. O apelo é esse. É um pouco daquelas orações de uma forma espetacular, apelando para o Evangelho, e outra, essas mensagens ligadas a um sacrifício, alguém que está se sacrificando no hospital pelo povo brasileiro. Uma imagem, tentar criar uma imagem cristã a partir disso. Mas eu acho que eles são muito bem-sucedidos nesse sentido. Daí a minha desconfiança de que prisão, adeus. Por isso que a gente tem que sempre trazer de volta, eu não sou coveiro, tem que trazer de volta a imagem dele imitando gente morrendo de falta de ar e achando graça. Né? A gente tem que lembrar as pessoas que morreram na Covid por causa dele, como foi aquele rapaz que apareceu lá no dia que ele começou a dar uma coletiva, no dia que ele virou réu, que ficou gritando lá de trás, né, para ele, seu assassino, você matou um monte de gente na Covid. Essas imagens não podem sumir, elas não podem ser substituídas pelo coitadinho do Bolsonaro em tratamento médico, né? Ele, de coitadinho, ele não tem nada, ele tem acesso aos melhores médicos do país, está sendo super bem tratado, né? Então, ele, de coitadinho, não tem nada, ele tem de planejador de golpe de Estado, é isso que ele é, um cara que queria, né, derrubar a nossa democracia, ponto final. Totalmente, Lu. A imagem que a gente tem que lembrar dele é ele imitando uma pessoa sem fôlego diante da Covid. Aquela imitação é que tem que vir à tona de novo. A outra coisa que tem que ser lembrada sempre é a experiência que fizeram em Manaus. Deixaram faltar oxigênio em Manaus. E só se viu a abertura de covas e mais abertura de covas lá na capital do Amazonas durante aquele período. Então, esse tipo de coisa é que deve ser lembrado. E a gente espera, seguindo essa linha de raciocínio, né, Chico e Lu, que ele se recupere prontamente para responder pelo seu julgamento. Eu escrevi uma coluna agora no ICL Notícias que é saúde total. Inclusive saúde, não só saúde, como aquela história que ele pregava, que ele tinha físico de atleta, que volte a ter físico de atleta, né? Que volte a ser o homem mais forte do mundo para enfrentar uma cana. Porque aí sim, aí seria o ideal.